Muito bom dia, família Laulerer. Hoje é segunda-feira, o primeiro episódio da semana do nosso podcast. Pra quem não me conhece, eu me chamo Caio e hoje a gente vem, como de costume, com 3 notícias para essa semana. A primeira é uma lei nova que foi publicada na sexta-feira. Ela vem garantindo acesso de crianças e adolescentes a programas de saúde mental no SUS. Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e foi aprovada sem vetos, um impacto direto na judicialização da saúde mental infanto-juvenil. Muito legal, pessoal, a gente vai conversar sobre isso, foi uma notícia bem bacana que chegou pra gente. A segunda é do STJ. O presidente da corte, o ministro Herman Benjamin, derrubou uma liminar do TRF da 5ª Região e manteve o curso de medicina do Pronera na UFPE. Foi uma continuação de um caso que a gente cobriu lá atrás, decisão muito importante sobre a separação de poderes em política pública. E a terceira é do TSE. Portaria que foi publicada na sexta-feira define quem vai julgar as ações de propaganda eleitoral na eleição de outubro. André Mendonça entra nessa função. E com esse ingresso, a estrutura da decisão muda completamente. E chegando para costurar todo esse bloco estruturado de episódio que nós temos hoje, nós vamos trazer também uma análise da Tássia Prado Barbosa que vem do nosso portal. É um tema pesado para empresários e advogados trabalhistas em ano de eleição. Assédio eleitoral. Gente, essa pauta dá o que falar, hein? Então agora você vai fazer o seguinte comigo, você vai pegar o seu café. Ele pode ser o expresso, pode ser o coado, pode ser o da cafeteira. O que mais importa, gente, é que você agora fique conectado com a gente e faça esse mergulho no melhor da informação jurídica sem juridiquês que o podcast da Laulerer se propõe a entregar para os nossos ouvintes. Vamos nessa! Então inauguramos o nosso bloco de notícias chamando para cá você que atua em direito da criança, direito sanitário, direito da família ou você que ajuiza ações contra o SUS, porque essa notícia aqui vai fazer muito sentido para você. Olha só, a lei foi a 15.413 de 2026. Inclusive, enquanto eu falo aqui, eu quero ouvir a sua opinião como ouvinte a respeito dessa estrutura do episódio. Vocês preferem que a gente fale as leis detalhadamente ou que a gente avance de uma forma mais dinâmica para a informação que a lei traz? Deixa sua opinião aqui nos comentários porque eu quero perceber a maneira como vocês conseguem absorver melhor a informação, tá certo, gente? Essa lei, por sua vez, ela foi sancionada pelo presidente da República sem vetos, publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira agora, e entrou em vigor imediatamente, um marco normativo central. Se você tá por aí se perguntando o que essa lei faz, eu vou te responder. Ela acrescenta o artigo 11A ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, e determina que o Sistema Único de Saúde ofereça programas de saúde mental específicos para o público infanto-juvenil. E nós temos aqui então 4 pilares estabelecidos por essa nova lei. De início, nós estamos enxergando uma garantia à atenção psicossocial básica e especializada. Em sequência, serviços de urgência e emergência em saúde mental. E por terceiro, um atendimento hospitalar específico. E o 4º pilar oferecido através dessa lei é que agora nós temos uma formação específica e permanente dos profissionais para detecção precoce de sinais de risco e acompanhamento adequado. A lei também garante gratuidade ao subsídio total em recursos terapêuticos para jovens em situação de vulnerabilidade. E eu sei que isso foi o que de fato aconteceu, mas agora você precisa considerar comigo o que deveríamos estar pensando frente a essa informação. Família, acontece que antes dessa lei, a saúde mental infanto-juvenil no SUS era tratada de forma muito genérica, dentro das diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial, que é chamada de RAPS, sem dispositivos específicos lá no ECA. Agora, a obrigação é expressa, direta, lá no Estatuto que tem força protetiva específica para crianças e adolescentes. Então, para a advocacia, essa informação deixa 3 recados práticos imediatos. O primeiro é que advogados que ajuizam ações contra o Estado e município por negativa de tratamento ou até mesmo uma negativa de medicamento psiquiátrico para menor, agora tem uma fundamentação direta no artigo 11A do ECA, não mais uma argumentação por analogia, é uma norma expressa. Em sequência, a gente entende que em ações coletivas e civis públicas, a lei abre um caminho para exigir uma estruturação ou ampliação de serviços como os Centros de Ação Psicossocial Infanto-Juvenil, o tão conhecido por muitas pessoas CAPS.
E em terceiro, advogados de família que orientam famílias com crianças e adolescentes em sofrimento mental devem mapear a rede pública disponível e, se houver falha, registrar formalmente. E caminhando para o final dessa notícia, o que vale destacar é que esse projeto de lei teve a autoria da senadora Damares Alves. Foi aprovado por consenso e sancionado sem nenhum veto. Olha que coisa interessante, que coisa legal, né, pessoal? O que nos leva a entender que todos ali então consideraram ser um tema suprapartidário. Isso deixa claro pra gente que todos que estavam envolvidos nesse projeto de lei consideraram então ser um tema suprapartidário que não envolvia interesses necessariamente políticos. E que bom, né, pessoal? Porque agora nós temos mais um mecanismo que assegura, que garante, que traz um pouco mais de atenção para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que nós sabemos, e não é novidade para ninguém, muitos enfrentam questões psicossociais, muitos precisam de uma atenção psicológica, psiquiátrica. Então, nós temos agora a justiça cooperando para que eles possam ter acesso a esse tipo de assistência tão importante nessa fase da vida. Então, a gente começa o primeiro bloco de notícias celebrando uma informação, um projeto de lei muito importante que, de alguma forma, nos ajuda a moldar para melhor a nossa sociedade. E antes da gente virar a pauta e entrar na próxima notícia, eu quero não só deixar aqui para os nossos ouvintes um pedido de perdão, mas também um voto, um compromisso com vocês. Nós estávamos aqui olhando alguns comentários do nosso editorial e percebemos um desejo e também um feedback de vocês muito saudável a respeito da participação de vocês aqui no podcast. E então começa a valer a partir de hoje. Já pega essa primeira notícia sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre essas questões do acesso à saúde psicossocial e deixa o seu comentário, porque no episódio de amanhã eu vou trazer aqui algumas considerações daquilo que você discorreu da sua opinião a respeito desse tema, tá bom? E agora a gente pode, finalmente, feitas essas considerações, avançar para a próxima notícia da pauta. Vamos lá! O convite agora na mesa da Lawletter vai direto para os nossos amigos que atuam em direito administrativo, com universidades públicas e em ações sobre políticas públicas educacionais ou até mesmo em direito da reforma agrária. Olha só que essa notícia aqui vai diretamente para você. Foi uma decisão monocrática do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin. A suspensão de segurança proposta pela Advocacia Geral da União foi publicada na sexta-feira, dia 22 de maio. Vamos para o caso? Para quem acompanha aqui o nosso podcast, é uma evolução. Lá em maio, a gente noticiou que a primeira turma do TRF da 5ª Região tinha dado em sustentação oral uma reviravolta favorável à continuidade do curso de medicina lá no Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA. Nessa ocasião, envolvendo a UFPE no campus Agreste, em Caruaru. Foram 80 estudantes camponeses e quilombolas, numa parceria com o INCRA. Depois disso, no entanto, gente, a 4ª turma do mesmo TRF da 5ª Região, em março de 2026, decidiu em sentido contrário. Determinou que o curso só poderia concluir o primeiro semestre letivo com fim previsto para 30 de junho. E após isso, seria suspenso. Foi uma decisão que o STJ agora derrubou. E isso foi de fato o que aconteceu, mas o que nós deveríamos estar pensando é o que eu vou falar agora e nós vamos discorrer juntos aqui. A tese do Herman Benjamin é muito clara. A interrupção do curso provocaria grave lesão à ordem pública. O Poder Judiciário, ao limitar a continuidade, substitui o Poder Executivo. Ele interferiu indevidamente na execução de política pública federal de ensino e inclusão, estruturada em âmbito nacional há quase 3 décadas, voltada para a ampliação do acesso à educação formal para beneficiários da reforma agrária. As aulas do segundo semestre elas estão garantidas, com início previsto para 10 de agosto. Só que para a advocacia administrativa, nós estamos deixando através dessa informação 2 recados. O primeiro é esse aqui, ó. Essa decisão, ela reforça o conceito jurisprudencial restritivo do STJ sobre interferência do judiciário em políticas públicas estruturadas no executivo. Um argumento de peso para reverter liminares que paralisarem serviços públicos educacionais. Logo em seguida, o conceito de lesão à ordem pública usado por Herman Benjamin é peça-chave de defesa em sede de suspensão de segurança. Então, uma dica de ouro que fica aqui para os nossos advogados é que vale guardar isso como um precedente vivo. O caso ainda pode ser revertido no mérito da apelação, a gente sabe. Porém, para trazer um pouco mais de segurança para os alunos envolvidos nessa janela letiva de 2026, nós podemos afirmar, por meio desse caso, que a janela está protegida. Agora, a produção coloca naquele
plano de fundo o nosso agradável jazz, porque é o momento da gente trazer a nossa publicidade Lauleria, sempre com o compromisso de dividir com vocês informações de valor para acrescentar na sua carreira. E para essa segunda-feira eu começo trazendo uma provocação para vocês, porque tem advogado que acompanha o debate jurídico, mas tem advogado que chega nele muito antes. E toda semana a Lauleria Insight reúne os temas que estão movimentando o direito, as decisões mais relevantes, mudanças legislativas, discussões institucionais e pautas que podem virar tese, artigo, parecer ou até mesmo conversa com o cliente. A ideia, pessoal, é muito simples: ajudar você a entender o que está acontecendo agora com um contexto suficiente para transformar essa notícia em análise. E não é só para ficar informado, é para você começar a semana com repertório, com leitura estratégica e com assunto jurídico de verdade na mão. A Lauleria Insights é enviada toda segunda-feira às 11 da manhã. E para você receber, faça a sua inscrição pelo link na descrição do episódio. E trazendo agora continuidade para nossa pauta de segunda, esse tema é um tema que já está passeando bastante pelos nossos ouvidos, através das redes sociais, pela televisão, porque nós estamos no ano em que essas coisas estão sendo consideradas. Então essa notícia é para você que atua em direito eleitoral, em campanhas ou orienta candidatos e partidos. E ela vem lá da portaria 235 de 2026 do Tribunal Superior Eleitoral, que foi assinada pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, e publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira. Tudo fresco, a pauta tá bem atualizada, hein, gente? A portaria define a estrutura que vai julgar as ações de propaganda eleitoral nas eleições de outubro. São 3 decisões editoriais importantes do TSE. A primeira é que o ministro André Mendonça, vice-presidente do TSE, foi designado juiz auxiliar de propaganda eleitoral. Então ele vai atuar ao lado da ministra Estela Aranha, que já ocupava a função desde a gestão da Carmen Lúcia. E segundo, a presidência do TSE, ou seja, o próprio Nunes Marques, também vai participar diretamente da distribuição dos processos de propaganda eleitoral, conforme o artigo 96, parágrafo 3º da Lei das Eleições. E por último, e essa a mais importante de todas para a advocacia, é que todas as decisões sobre concessão ou não de liminares em matéria de propaganda eleitoral, inclusive os pedidos de direito de resposta, serão imediatamente submetidas ao plenário do TSE, podendo inclusive ser por sessões virtuais. De fato, isso foi o que aconteceu e agora nós vamos trazer a nossa consideração como portal de informação jurídica. A mudança procedimental é significativa. Em pleitos anteriores, os juízes auxiliares decidiam monocraticamente com grande poder para derrubar inserções ou conceder direito de resposta. Só que agora, gente, toda liminar tem que passar imediatamente pelo plenário. Para a advocacia eleitoral, nós temos 3 aplicações práticas bem interessantes. A começar que agora, a estratégia de pedido na sexta-feira à noite para derrubar a inserção do adversário no fim de semana fica um pouco mais complexa. Vai ter plenário virtual envolvido. Em segundo, petições precisam ser mais robustas, agora pensando em convencer um colegiado e não apenas um juiz auxiliar. E, por fim, um mapeamento dos perfis dos ministros André Mendonça e Estela Aranha vira ferramenta extremamente estratégica para as suas teses. Então, para os colegas que atuam na área, fiquem bem atentos, porque isso aqui é informação que afeta diretamente o seu trabalho, principalmente nesse ano, tá certo? Se você ouviu essa pequena vinheta, significa que passamos por uma transição de bloco e agora a gente traz a análise do dia, que vem com a Tássia Prado Barbosa. Ela que é advogada, CEO do escritório Prado Advocacia Empresarial, Compliance e Tribunais, vem de uma coluna completa lá do nosso portal Lauleria. A coluna fala direto para o empresário, mas vale para qualquer advogado trabalhista ou de compliance que orienta a empresa em ano eleitoral. Olha o tema: assédio eleitoral. A Tássia começa com um cenário concreto. O empresário fala para a equipe que se um candidato ganhar, a empresa não sobrevive. Parece preocupação legítima de negócio. Para o TST, pode ser pressão sobre o voto do funcionário. E aqui está a tese central da coluna, que vale a leitura um pouquinho mais cuidadosa. Quando você fala sobre política para quem depende do seu salário, essa fala nunca chega como uma opinião entre iguais. Ela chega com o peso de quem pode demitir. A coluna se ancora num caso real e recente, que é um recurso de revista de 2022 da 7ª turma do TST, julgado em 4 de maio desse ano com o relator ministro Cláudio Brandão. Vamos para os fatos?
Em outubro de 2022, às vésperas do segundo turno das eleições, dirigentes de associações empresariais se reuniram em Caçador, Santa Catarina. Um dos presidentes disse que cada empresário deveria fazer seu trabalhozinho nas empresas pedindo o voto dos colaboradores. Um outro empresário completou conforme registrado. Para onde os empresários pendem, pende o resultado da eleição. Não houve ameaça explícita, não houve, conforme Tássia destaca, vote em fulano ou você será demitido. Foi exatamente o tipo de discurso que parece preocupação legítima, mas que o tribunal enxerga como pressão velada. O TST condenou as 3 associações e seus presidentes a pagar R$600 mil por dano moral coletivo. Gente, olha o estrago desse comentário sutil com uma preferência eleitoral. E o relator fixou uma tese clara. Não é necessária ameaça explícita para configurar a sede eleitoral. Basta a prática de atos de pressão exercidos pelo empregador no local de trabalho ou fora dele. E aqui a frase de fechamento da coluna num tom bem direto. Reunião de equipe não é palanque. Grupo de trabalho não é espaço de campanha. Evento corporativo não é comício. Para a advocacia empresarial e trabalhista, nós temos 3 aplicações. A primeira, orientar clientes e empresários sobre a linha entre opinião pessoal e pressão velada. Sócios podem ter opinião política, mas precisam separar isso da relação com os funcionários. Em seguida, implementar treinamento de compliance específico para ano eleitoral. Líderes de equipe, gerentes de RH, presidentes de associações empresariais. É necessário cuidar do que é dito em reuniões corporativas. E para fechar, advogados de funcionários que tiveram pressão velada nas empresas têm marco jurisprudencial fresco para ajuizar a ação. Essa tese fixada pela 7ª turma do TST aconteceu esse ano e a aplicação foi imediata. Para você se informar mais, a coluna completa está no portal.lawletter.com.br. E essa coluna da Tássia faz parte do nosso programa Lawletter Insights. Para você que escreve sobre direito e quer ampliar a sua autoridade, o link para se candidatar está na descrição do nosso episódio. Estamos caminhando agora para o nosso último bloco de informações, de notícias aqui do nosso podcast. Eu fico triste, ao mesmo tempo feliz, porque amanhã a gente está retornando. Só que para fechar, como de costume, a gente traz para cá uma curiosidade jurídica. E essa conversa diretamente com a coluna da Tássia e com a notícia 3. O caso de Caçador em Santa Catarina, citado pela Tássia, é o marco jurisprudencial mais recente sobre a sede eleitoral em ambiente corporativo. E a gente deveria aqui conhecer mais profundamente. Como nós citamos lá em cima, o processo é de 2022, da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, e o acórdão de 4 de maio de 2026, tendo como relator o ministro Cláudio Brandão. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública contra 3 associações empresariais de Caçador e seus respectivos presidentes. Vamos para o fundamento. Em reunião realizada em outubro de 2022, dirigentes orientaram empresários presentes a pedirem o voto dos seus colaboradores. A 7ª turma do TST fixou: a conduta configura assédio eleitoral coletivo independentemente da ameaça explícita. Como você ouviu lá atrás na análise, a condenação foi de R$600 mil em danos morais coletivos, numa aplicação direta. E essa tese vale para qualquer ano eleitoral, para qualquer empresa, para qualquer estrutura associativa empresarial. Então nós deixamos através dessa informação uma dica. A tese da 7ª turma do TST é bem cirúrgica. Em ano eleitoral, falar sobre política para quem depende do seu salário não é dialogar, é pressionar, mesmo quando a intenção é só comentar. Aquela ideia, né? Gente, eu tô só fazendo um comentário, não é nada demais, não estou querendo dizer isso, mas já dizendo. Então, mesmo quando é só uma preocupação econômica, o ambiente corporativo tem assimetria de poder. E o TST está atento a isso. Compliance para ano eleitoral deixou de ser opcional. É proteção de patrimônio. E já cumprindo a minha palavra com vocês aqui nessa comunidade tão especial que é o nosso podcast, eu quero começar a trazer para vocês alguns comentários que vocês fizeram na última semana. Começando falando da Bela, que está sempre por aqui, interagindo com a gente, trazendo considerações especiais. E na sexta-feira a Bela falou pra gente que estava aguardando o livro que ela ganhou no sorteio da editora Foco. Bela, a gente já passou as suas informações para a editora e muito em breve, com certeza, esse material vai estar chegando para você, tá bom? E por favor, continue
Continua interagindo aqui com a gente, porque a gente já tem percebido que você está sempre aqui presente e é muito bom ter essa interação, ter os seus feedbacks, que inclusive nos ajudam a melhorar o nosso programa e a nossa entrega aqui para os nossos ouvintes. E eu vou deixar também aqui uma consideração que a Gisele fez há alguns dias atrás, quando a gente falou sobre inteligência artificial. E ela trouxe um questionamento: será que a IA vai mesmo substituir tudo? E ela disse, né, apesar de ser um meio de comunicar com tudo, com todo mundo, eu acredito que sem limites tudo desanda. E eu concordo com você, Gisele, não só concordo, como a Laulerer tem marcado presença em diversos eventos jurídicos aqui por São Paulo, no Rio de Janeiro, onde nesses eventos nós estamos vendo muitas iniciativas de soluções jurídicas através da inteligência artificial. E aqui mesmo no nosso podcast nós falamos algumas vezes que foi por conta da perícia humana que foram identificados falhas na inteligência artificial, tanto no judiciário quanto pela parte dos advogados, como por exemplo aquele caso que a gente citou recentemente do prompt oculto dentro de uma petição que deu o que falar. Então a gente percebe que não deveria ser o cenário ideal a inteligência artificial fazendo tudo por todos. A gente concorda com a sua opinião aqui também, mas sabemos que é uma ferramenta que tem gerado muitas soluções para o nosso meio jurídico. A gente vai continuar acompanhando por aqui, trazendo para vocês notícias para ver como isso tem ocupado espaço aqui pelo meio da nossa comunidade jurídica, tá certo, Gisele? E, gente, não se esqueçam, como eu falei lá atrás, traga para cá o seu comentário, traga para cá as suas considerações, porque eu fiz esse compromisso e eu vou cumprir esse compromisso com vocês, tá certo? E agora é o momento que você escuta a nossa música retornando aqui, sinalizando o final do nosso episódio dessa segunda-feira. Uma semana começando bem forte com 4 temas bem conectados: uma nova lei de proteção infanto-juvenil, política pública educacional preservada, eleição se aproximando e o cuidado que a empresa precisa ter das portas para dentro para comentar sobre eleições. Segue a Laulerer no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha, assina a nossa newsletter gratuita e se você quer escrever para o portal, o Laulerer Insights também está por lá. E por hoje é isso, amanhã a gente volta e até mais.